Boa tarde. Eu sou professora na área de educação especial e de educação inclusiva. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui divulgando os dados de pesquisa que nós desenvolvemos nessa área do conhecimento. E parabenizo aí a organização do evento com todos os cuidados que vocês tiveram para realizá-lo. Essa minha fala está muito relacionada aos dados que eu venho desenvolvendo desde o estudo, mais ou menos no ano de 2009, né, que eu comecei no meu curso de mestrado, dei continuidade ao doutorado e hoje é o estudo base aí do nosso grupo de pesquisa, que se chama GPEI, Grupo de Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva. Então, nós entendemos, né, o processo de inclusão escolar como um processo social complexo que envolve os diferentes segmentos da sociedade. Então, quando a gente pensa em inclusão e pensa na dificuldade em garantir as questões inclusivas, está muito relacionada à forma como nós precisamos envolver os diferentes agentes educacionais. Então, não é incluir um aluno no ensino comum, não significa colocá-lo na mesma sala que o outro coleguinha sem deficiência ou sem transtorno ou sem altas habilidades. Nós precisamos ter os serviços adequados naquele ambiente escolar para promovermos adequadamente o seu processo inclusivo. E envolver esses diferentes agentes educacionais tem sido documentado na literatura como um grande desafio, principalmente no âmbito das pesquisas aplicadas. E o que nós entendemos como interação, né? Nós entendemos como uma série de contingências entrelaçadas que provocam, né, uma aprendizagem acadêmica de todos os nossos alunos. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de envolver pais, professor de sala de aula, professor de educação especial, coordenação, direção e assim por diante. Então, é importante explicar que o professor de sala de aula ele deveria, no processo inclusivo, atuar de maneira colaborativa ao professor de educação especial. Imagina uma sala de aula inclusiva em que eu tenho um professor responsável pelos conteúdos acadêmicos daquela sala, em conjunto com um professor de educação especial que planeja aquela aula conjuntamente ao professor de sala e faz a adequação necessária, né, para o aluno-alvo, né, matriculado nessa mesma turminha. Então, quando nós pensamos em inclusão escolar, nós pensamos fundamentalmente em dois desempenhos. Tanto o desempenho social, né, que é quando as pessoas, no senso comum, dizem ele está indo para a escola para socialização. Porém, a socialização ela não é suficiente para garantir a função da instituição escolar. O aluno também precisa passar por um processo de escolarização em que ele tenha um mínimo de habilidades acadêmicas a serem desempenhadas ao longo do seu processo escolar. E aí nós entendemos, né, nesse âmbito do desempenho acadêmico, algumas habilidades básicas que o aluno precisa aprender nesse processo escolar para conseguir avançar os conteúdos acadêmicos posteriores. Por exemplo, a leitura e a escrita. Então, ler e escrever é considerado um pré-requisito fundamental para a permanência do aluno avançar, né, para a permanência do aluno nas demais disciplinas e para ele avançar no processo de aprendizagem de conteúdos mais complexos. Porém, o que nós temos documentado nos nossos dados é de que 70% das crianças com deficiência intelectual no estado de São Paulo, entre 5 e 6 anos até 9 anos, elas ainda não foram alfabetizadas. É justamente o momento, né, em que o processo de alfabetização ocorre junto a essa faixa etária. E ainda, crianças com transtorno do espectro autista, o progresso acadêmico dessas crianças permanece em aberto. Então, a gente ainda não tem um mapeamento para poder aferir como está o processo inclusivo dela em termos de habilidades acadêmicas, ou seja, o quanto que eles estão aprendendo, né, em termos acadêmicos. Nesse contexto, nós trazemos aqui uma problematização, que é a questão, a base dos estudos que a gente desenvolve no grupo de pesquisa. Então, como programar intervenções que garantam a aprendizagem acadêmica, principalmente, né, as habilidades de leitura e escrita, e hoje a gente já tem projetos na área, por exemplo, da matemática,
atingindo os 3 pilares básicos, fundamentais dos anos iniciais, para aprendizes com deficiência intelectual e transtorno de espectro autista, a partir do envolvimento dos agentes educacionais. Por exemplo, os pais, professores de sala e professores de educação especial. E aí o objetivo geral nosso, de todos esses trabalhos, envolve, então, planejar, implementar e avaliar intervenções que garantam a aprendizagem acadêmica, né, desses alunos, principalmente alunos com deficiência intelectual e com autismo, a partir do envolvimento desses 3 agentes educacionais. Para isso, eu fiz um resumo, né, de alguns objetivos específicos que foram desenvolvidos ou alguns que ainda estão em andamento no nosso grupo de pesquisa. Então, primeiro, a gente precisa visitar a literatura nacional para podermos entender o que esses agentes educacionais estão realizando nas suas práticas escolares. E aqui nós fomos bem criteriosos em relação ao tipo de manuscrito, à publicação, né, desses dados. E o que nós encontramos foi que nenhum artigo documentado envolve a atuação direta do agente educacional junto à criança com deficiência intelectual ou com autismo na sala de aula comum. Tá? O que nós temos de dados são intervenções em que os experimentadores aplicam esses pacotes de intervenção junto aos alunos, porém, a continuidade dos experimentos, muitas vezes, ela finaliza com o término da coleta de dados. Então, ou seja, você não muda aquela cultura escolar em relação às práticas inclusivas, porque o professor ele não utiliza aquelas atividades na sua rotina acadêmica. Os pais, quando terminam a pesquisa, eles param de usar, né? Eles deixam de usar aquele conjunto de atividades que foram realizadas. Então, esse é o escopo que nós temos, em geral, né, dos estudos que nós buscamos aí na literatura. Na sequência, discutir quais são as estratégias comportamentais para programar essas intervenções, né? Olhar para essa família, como que eu faço uma intervenção em situação natural. É totalmente diferente de um contexto de laboratório, em que eu tenho condições variáveis que eu consigo controlar. Imagina uma situação domiciliar, eu aplicando um procedimento de ensino na residência e o telefone toca. E eu tenho que interromper a minha aplicação. Um exemplo básico de uma rotina familiar que ocorre, né? E aí como que eu lido com essas variáveis intervenientes? Porque provavelmente o aluno para de responder. E, novamente, a gente está falando de um aluno com autismo e com deficiência intelectual severa. Na sequência, operacionalizar e avaliar, então, uma grande capacitação envolvendo esses agentes educacionais, certo? E, então, a aplicação desses... não funciona mesmo. Então, vamos brincar assim, toda vez que eu fizer assim... Você fala. Obrigada. E aí, então, na sequência, nós promovemos 4 experimentos, né, 2 conduzidos por pais, um foi composto por pais brasileiros, outro teve um grupo que era composto por pais catalãos e brasileiros, e uma intervenção aplicada pelos professores de educação especial e uma aplicada pelos professores de sala de aula. E, por último, que é a pesquisa que eu vou relatar, veja, esses desdobramentos geraram vários outros objetivos específicos de pesquisas, contudo, eu escolhi, né, dado o escopo do evento, contar para vocês como foi o procedimento metodológico e os resultados que nós tivemos desse último estudo, que envolveu, então, a avaliação de da aprendizagem de leitura e escrita com crianças com deficiência intelectual e autismo, quando expostas às intervenções conjuntas, combinadas, aplicadas simultaneamente pelo professor de educação especial, pelo professor de sala de aula e pelos pais na residência. Então, nós recrutamos 7 estudantes para esse estudo, 7 mães, 6 professores de sala de aula e 3 professores de educação especial. 6 professores de sala, porque uma turma tinham 2 alunos matriculados. E cada escola não tem um professor de educação especial para cada aluno. Então, em geral, a gente tem um professor que atende vários alunos, né? Então, por isso, um número diferenciado. No primeiro momento, nós, então, pensamos nas intervenções baseado na quantidade de exposição
das palavras de ensino que nós gostaríamos que as crianças lessem e escrevessem ao final do experimento. Então, nós pensamos num conjunto de 30 tentativas, ou seja, o pacotinho de ensino ele era composto por 30 frases de ensino, ou 30 apresentações de tarefas, né? 30 tarefas que as pessoas tinham que conduzir. Então, nós tínhamos 3 contextos diferentes. Uma palavra ela era ensinada apenas pelo professor de educação especial, num currículo informatizado. Uma outra tarefa era aplicada pelos pais na residência e uma outra tarefa pelo professor de sala de aula, no contexto de sala de aula, via leitura de livros. E aí nós começamos a recombinar. Então, vamos combinar 15 tarefas aplicadas pelo professor de educação especial e 15 aplicadas pelos pais. Depois, 15 aplicada pelo professor de educação especial e 15 pelo professor de sala. 15 pelos pais e 15 pelos professores de sala. E, por último, nós distribuímos 10 tarefinhas para cada contexto, né? E aí os 10 contextos trabalhando de maneira articulada e conjunta. Tá? Qual foi a trajetória, né? O percurso aí da coleta de dados com esses estudantes? Então, nós primeiro fizemos um pré-teste de avaliação geral de toda a rede de relações compostas no comportamento de ler e escrever, e aí nós começamos com pré- e pós-testes específicos dos conjuntos de palavras que nós gostaríamos de ensinar para os nossos alunos. Aqui nós usamos um delineamento de linha de base múltipla entre conjuntos de palavras, vai ficar um pouquinho mais claro na hora que eu mostrar os resultados. E aí, então, nós ensinamos um conjunto de 7 palavras, sendo que cada palavra foi exposta àquelas condições experimentais diferenciadas. Um pós-teste, aí o pré-2 do segundo conjunto de palavras, um pós-teste 2, mesma coisa se aplica, pré-3, o ensino, então, 3, pós-3, e aí um pós-teste geral de toda a rede de relações de leitura e escrita. Então, aqui, para vocês terem ideia de como que nós tivemos... Né? As coisas não estão funcionando, mas ok. Só para voltar aqui só um pouquinho. Isso. Então, pensa lá, a palavra tatu ela foi ensinada pelo professor de educação especial em 30 atividades diferenciadas. A palavra vaca foi ensinada pelos pais em 30 tarefas diferenciadas na residência. Já a palavra, por exemplo, pato, ela foi ensinada 15 tarefinhas pelos pais e 15 tarefas pelo professor de sala. A palavra sapo foi ensinada 10 vezes, um conjunto de 10 tarefas pelo professor de educação especial, 10 tarefas pelo professor de sala de aula e 10 tarefas pelos pais. Então, é isso que a gente chama de controle pela palavra. Eu quero saber se, nessas condições, quanto maior o envolvimento entre os agentes, todo mundo trabalhando junto no ensino de uma mesma palavra, como ocorre o processo de aquisição, né, de aprendizagem dos nossos alunos. E ainda, uma questão importante, eles mantêm essa aprendizagem ao longo do tempo? Né? Então, essa era a pergunta aí, base do nosso experimento. Como eram as tarefas? Todas as tarefas, como se trata de uma pesquisa aplicada, então, a primeira coisa que a gente tem que seguir como uma regra é o contexto natural de trabalho, né? Porque os estudos naturalísticos, eles documentam a importância de utilizar a prática do contexto, né? Da onde ocorre aquela intervenção, para que ela aumente as chances dela ser propagada na ausência do pesquisador. Então, uma forma de trabalho que o professor de educação especial já desenvolvia era por meio de atividades computadorizadas durante o atendimento educacional especializado no contraturno escolar. Então, ele usava muita tecnologia, muitos programas de ensino informatizado para ensinar a habilidade de leitura e escrita aos alunos. Então, nós replicamos um programa informatizado que nós temos, fiz algumas adequações a fim de manter o mesmo padrão, né, a mesma estrutura de tentativas entre as 3 intervenções.
Já no professor de sala, uma estratégia muito comum e natural que o professor utiliza é a leitura de textos orais. Então, nós tivemos o cuidado de preparar todos os textos orais com frases acerca do pato, né, que aqui era o exemplo, com 30 frases compostas de acordo com a condição experimental que ele estava sendo exposto. E, por último, os pais em casa, eles tinham um hábito da leitura de livros. Então, nós elaboramos, todo esse material foi elaborado ao longo da pesquisa para que nós pudéssemos balancear a dificuldade das palavras, a dificuldade das frases entre sujeito, verbo e predicado, né, e toda a relação entre qual figura eu apresento, com qual frase eu faço correlação e a quantidade de vezes que eu apresento aquelas palavras de ensino. Essas variáveis, se elas não são controladas, eu não posso depois garantir que foi fruto do meu procedimento de ensino que eu atingi esses resultados. Então, nós preparamos histórias, livros, né, com frases sobre as palavras de ensino. Nesse caso, né, então, era o sapo e tudo mais. Pode passar. Aqui são os resultados que nós obtivemos, né, dos 7 estudantes expostos em cada condição experimental diferenciada. Então, na linha da horizontal, nós temos as avaliações, o pré e pós-teste geral e a medida de follow-up, que eu vou falar já já. E, no meio, os pré e pós de conjuntinhos de palavra. No eixo da vertical, nós temos o desempenho, a porcentagem de acerto desses alunos em cada teste de leitura, nessa figura, em cada teste de leitura, na tarefa de nomeação da palavra. Então, aqui, né, antes da exposição ao ensino, né, são os pré-testes que foram conduzidos. Tá? Então, antes dessa linha, é tudo uma avaliação de pré-teste. Após essa linha significa o momento em que o ensino foi inserido. Então, que houve a intervenção pelos pais, pelos professores de sala, professor de educação especial, e após a intervenção, qual foi o desempenho em cada tarefa. Então, por exemplo, se a gente pega os dados aqui, deixa eu passar aqui. Pode passar. Isso. Esses dados que estão circulados são as medidas de follow-up, né, que foram aplicados esses testes após 90 dias, 3 meses, após o término da coleta de dados. E aí o que nós temos, por exemplo, né, olha o desempenho desse aluno. Então, veja, no pré-teste geral, ele tirou 0. Só que esse aqui foi o último conjunto de palavras em que ele foi treinado. Né? Então, pensa lá em cima, ele começou com aquele conjunto, depois ele veio para esse conjunto de palavras e depois ele chegou para cá. Antes dele ser exposto a esse ensino, só o efeito de pré-teste, só o efeito do ensino lá de cima já provocou um processo de aprendizagem na leitura das palavras, sem necessariamente ter passado pelo processo de ensino desse conjunto de palavras. Então, a gente chama esse efeito de pré-teste de efeito de learning set, porque ele aprendeu o que ele tinha que fazer no procedimento antes e depois, né? Porque veja que ele mantém no follow-up os 100% de acertos de toda a leitura das palavras que ele foi exposto ao procedimento. Aqui, pode apertar de novo. Isso. São os dados em escrita. Né? Então, os dados de leitura, quando comparados aos de escrita, eles são maiores em relação à porcentagem de acertos, o que mostra que o procedimento precisa ser revisado pensando no ensino da habilidade de escrita, né? Porém, com a forma como ele foi desenhado em relação ao ensino de leitura, foi eficaz quando a gente compara os dados dessas crianças com autismo e com deficiência intelectual severa com os dados das crianças sem deficiência. É o mesmo padrão de resposta e aquisição ao longo do processo de aprendizagem. Tá? E aí a gente tem um efeito, né, de aprendizagem em relação ao processo, à forma como ele foi exposto. Nós discutimos, então, que mesmo aqueles que não leram todas as palavras, como foi o caso de um aluno especificamente, né, que apresentava transtorno do espectro autismo severo,
em algum momento do procedimento, ele passa a ler alguma palavra-alvo do nosso pacote de ensino, da nossa intervenção. E também nós discutimos sobre a questão do aumento do número de palavras treinadas. E aí, quanto mais palavras eu ia ensinando, eles já iam apresentando um desempenho melhor no pré-teste antes de serem expostos ao ensino direto. E isso ocorre muito na nossa língua portuguesa porque ela é silabada. Então, muitas vezes, a criança aprende o controle pela sílaba e aí, por recombinação das sílabas, ele começa, então, a ler uma série de palavras diferentes, né? Imagina que você ensina bolo e depois vaca. E a criança lê boca por recombinação silábica. Sem necessidade da exposição ao ensino direto. E esse efeito ele aparece também no processo de ensino com as nossas crianças. E aí também o treino ele pode ter favorecido a aprendizagem da leitura, da estrutura da palavra, né? Da esquerda para a direita, das consoantes, das sílabas e assim por diante. O efeito de learning set demonstrado nos pré-testes que eu mostrei para vocês, não necessariamente eu precisava da exposição direta ao ensino. Eu ensinava um conjunto de 7 palavras e já emergia um desempenho no conjunto posterior que seria ensinado. E também nós tratamos aqui nesse estudo as 3 estratégias pedagógicas propostas, né? Imagina a coleta de dados desse procedimento. Gostaria de discutir isso, porque o que nós fazemos num procedimento desse? Eu vou na sala de aula, eu aplico a intervenção, eu vou na sala do atendimento educacional especializado, eu aplico a intervenção, e vou na casa da criança e aplico a intervenção. Eu não, né? Os próprios pais. Eu dou a supervisão necessária e as condições para que isso ocorra de maneira efetiva. Então, é uma coleta de dados muito dinâmica e 100% em ambiente natural, né? Porque a nossa ideia, a nossa questão de pesquisa aqui é qual? É trabalhar com esses agentes educacionais, de modo que eles, né, elenquem, que eles planejem intervenções que visam o processo de ensino-aprendizagem desses alunos com deficiência intelectual e com autismo. Para finalizar, os aprendizes, tanto com diagnóstico médico de DI e autismo, né, todos apresentaram, boa parte deles apresentaram índices baixos e a maioria nulo de leitura e escrita quando expostos a um procedimento de ensino individualizado que envolve os 3 diferentes agentes educacionais, né, eles apresentaram avanços no seu processo de aprendizagem, o que mostra que o ensino ele é fundamental, né? Ele tem um papel importante quando ele é programado de maneira individualizada, personalizada, que envolva e aguarde o ritmo de aprendizagem individual de cada sujeito, por meio de constantes avaliações, seguindo os princípios da análise do comportamento. E então, os aprendizes eles aprenderam tanto na escola como nas residências, evidenciando tanto a participação e envolvimento dos agentes, podem sim ter sido uma estratégia promissora para implementar práticas inclusivas no ambiente regular de ensino. Então, eu agradeço e divulgo aqui, né, essa é uma das pesquisas base assim, que nós temos no nosso grupo de pesquisa. Desse tipo de pesquisa surgem várias outras pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Atualmente temos 15 projetos de pesquisa em andamento e a nossa ideia é o envolvimento direto com a comunidade e, para isso, a gente, né, sempre está divulgando o grupo para que a comunidade participe do nosso grupo de pesquisa e faça da sua prática, ou enquanto pais ou enquanto professor, uma prática sistematizada que gere dados de pesquisa no âmbito da inclusão escolar. Muito obrigada.